continuidade às nossas atividades, nós vamos agora para o nosso livro de língua portuguesa. Pode abrir o livro na página 4 e eu vou te dar a orientação, tá bom? A página 4 era para fazer no caderno e a tia vai ver no caderno, então você manda para mim. Se você ainda não mandou, você manda para mim a cópia da sua atividade no caderno, ok? A página 5 era no livro e aí você me manda também uma foto do seu livro para que eu possa dar correção. Eu queria lembrar você de um detalhe. Não esquece de colocar a data nas atividades. Então, o dia que você realizar a atividade no livro, o dia que nós estamos dando esta aula, hoje, por exemplo, é 8 de abril. Você vai abrir o livro, a atividade que você vai fazer hoje, você vai colocar em cima na página, no cantinho, 8 de abril, combinado? Não pode esquecer a data, isso é muito importante. A página 6, eu vou colocar aqui do lado para você ver a correção. É a estrutura da carta. Nós falamos um pouquinho disso no último dia de aula de português na sala. Então, a pessoa para quem nós dirigimos a carta, quando nós escrevemos, por exemplo, Tia Nancy, eu estou lhe escrevendo esta carta. Então você vai começar a escrever uma carta para a tia. Tia Nancy vai ser o vocativo. O vocativo é a pessoa para quem eu estou falando naquele momento. Então essa primeira parte, caro amigo, é o vocativo. O restante, ali onde tem todas as informações sobre o Brasil que o Ricardo escreveu, é a parte da mensagem, ok? Que você está vendo aqui do ladinho. E aonde ele diz tchau é a despedida e no final é a assinatura do remetente. Remetente é aquele que envia. Eu vou falar mais um pouquinho a respeito dessa atividade número 6. A atividade número 6 era para que você colocasse os parágrafos da carta do Ricardo nesta ordem sugerida no Você Sabia. Por quê? A ordem com a qual nós organizamos o nosso texto pode torná-lo mais agradável, mais compreensível do que muitas vezes outras formas. Então, a maneira como o Ricardo distribuiu o assunto poderia ser melhorada colocando-se nesta ordem que está aqui enumerada no Você Sabia. E aqui diz o quê? Que o primeiro parágrafo seria sobre a apresentação do tema. Então, caro amigo, eu vou lhe escrever, estou lhe escrevendo para contar um pouco como é o Brasil. O segundo parágrafo seria o início da história do Brasil, explicando o nome do Brasil, como ele colocou na carta dele. O próximo parágrafo, a descrição daquilo que existe no país. Então, tem carros, tem praças, que foi o que ele foi descrevendo. E, por último, a descrição da realidade brasileira. Foi um pouquinho sobre o que o Ricardo falou sobre as casas, que existem casas, né, que ele quis expressar, que são casas de pessoas que gastaram mais para construir, casas de pessoas de um poder aquisitivo maior, e também tem casas mais simples, casas mais humildes. Muito bem, você vai mandar para a tia a reescrita da carta que está no caderno, você vai me mandar uma foto também para que eu possa avaliar, combinado? E dando continuidade às atividades, nós estaremos fazendo hoje da página 7 até a página 11. E eu vou dar algumas explicações, algumas orientações sobre estas páginas. Muito bem, o número 7 ele fala sobre suporte. Suporte, ele é um meio físico ou virtual aonde nós vinculamos o texto. Então é o local onde o texto ele vai ser publicado, aonde vai ter a base para colocar esse texto. Então pode ser físico, material, como por exemplo livros, revistas, folhetos, caderno. Então, o suporte ele pode ser material, quanto também pode ser virtual, como por exemplo no caso de uma rede social, de um blog, de um jornal virtual, como muitas vezes nós temos também. Então você vai pensar um pouquinho se em outro lugar onde que a carta de Ricardo poderia ser publicada. Será que ela poderia ser publicada, por exemplo, numa seção de jornal? O que você acha? Num gibi? Num outdoor?
numa revista, numa propaganda, num folheto, então aí você vai marcar com X aquelas opções que você acha que seria possível de colocar a carta de Ricardo, ou seja, que faria sentido publicar a carta de Ricardo nesse tipo de local. E embaixo você vai escrever para a tia qual é o nome de cada um desses suportes. As atividades 8, 9 e 10, elas são referentes ao mesmo assunto. Nós agora estamos estudando sobre a língua. Então, quando nós lemos um texto, que é um texto do nosso dia a dia, nesse texto tem muitas coisas envolvidas. E por isso que depois de estudar um pouquinho o texto, a gente vai estudar a língua. O que nós precisamos conhecer da língua portuguesa para que o nosso texto ele consiga comunicar bem aquilo que a gente deseja. Ele consiga atingir o seu objetivo. E a atividade 8, 9 e 10 são atividades onde você vai precisar se lembrar da importância que tem as características num texto. Então, quando nós descrevemos, por exemplo, o Brasil, como o Ricardo fez, as características, elas se tornam algo muito importante, porque vão nos ajudar a entender melhor, a visualizar melhor e vão dar mais detalhes para nós a respeito daquele item que está sendo falado, descrito no texto. Então, a característica, ela sempre está associada ao nome de algo. Então, por exemplo, esse meu emoji, ele é amarelo. É o emoji amarelo. Então, emoji é o nome desse objeto, desse tipo de objeto. Amarelo é a característica. Então, lembrando que a característica, a gente também dá um nome para ela que se chama adjetivo. E o nome, a gente também pode chamar em língua portuguesa de substantivo. O nome de tudo que existe no mundo é substantivo. Então, por exemplo, agenda, livro, boneco, dicionário, são nomes, né? Então, por exemplo, dicionário velho, a característica. Agenda, boa. Característica, boa, nome, agenda. Então, lembrando disso, você vai conseguir responder bem essas atividades. Dando continuidade na página 8, nós temos a atividade 11, onde você vai escrever um novo parágrafo para a carta de Ricardo. Então, você vai acrescentar, você vai dar continuidade à carta de Ricardo. Então, o que Ricardo ainda não contou? Você vai contar um pouquinho a respeito do Brasil, algo talvez da sua região, da sua experiência, algo que você conheça sobre o Brasil e que Ricardo não falou na carta dele. Então você vai fazer mais um parágrafo. Lembrando que parágrafo, ele é uma unidade temática. O que isso significa, meus amores? Significa que cada parágrafo ele tem uma ideia. E a primeira parte do parágrafo, a primeira frase do parágrafo, é onde eu vou introduzir o tema do parágrafo. Então, por exemplo, se o parágrafo que eu vou acrescentar na carta de Ricardo, ele vai falar um pouquinho sobre as belezas naturais do Brasil, eu posso dizer, o Brasil possui também muitas belezas naturais. Essa é a primeira frase do meu parágrafo. E a partir daí eu vou desenvolver essa informação. Eu vou falar a respeito das cachoeiras, das praias, das florestas. Eu vou falar sobre essas belezas e aí vou dar alguns detalhes. Então, lembrando que o parágrafo ele precisa ter uma unidade temática. Então, ele tem uma ideia-chave e o parágrafo ele tem e todas as outras informações elas precisam estar unidas a esta ideia-chave. Lembrando que você pode usar também aí as características para dar mais detalhes, para tornar o texto mais interessante. Então, aquilo que você for descrever, você pode ir dando as características do que você está descrevendo. Sem esquecer de que existe também uma concordância. Então, por exemplo, se o nome ele está no singular, ele tem que concordar, a característica tem que concordar no singular, ou seja, emoji amarelo. Se eu tivesse mais do que um, eu teria que dizer emojis amarelos, então tem que combinar. Então presta atenção na hora que você for escrever esse parágrafo para fazer essa combinação, tranquilo?
Muito bem. E a carta, esta carta em específico, como nós vimos, a linguagem dela é uma linguagem informal. Na hora que você for escrever, você também vai escrever nessa linguagem que é uma linguagem informal, ou seja, é uma linguagem mais usada no nosso dia a dia para se comunicar pessoalmente, pessoalmente no sentido de eu me comunicar com outras pessoas. Agora, se fosse um caráter oficial, como por exemplo uma carta para o prefeito, para o governador, para o presidente, eu já usaria um outro tipo de linguagem, que seria uma linguagem um pouquinho mais séria. Então, como por exemplo, excelentíssimo senhor presidente. Então, eu já usaria outros termos na minha carta. Então, essa carta é uma linguagem informal, pode considerar isso também na hora de escrever esse parágrafo. Muito bem, na atividade 13, nós temos aí algo muito bacana, um acróstico. O acróstico, ele é um poema visual, onde nós usamos as iniciais de uma certa palavra, que vai ser a ideia central desse poema. Nós usamos essa palavra, as iniciais dessa palavra da ideia central, para o desenvolvimento do poema. Então, eu vou colocar para você aqui um acróstico do meu nome. E eu quero que você exercite depois. Aí você me mostra se você fez outros acrósticos, tá bom? Aqui no livro está pedindo um acróstico do Brasil. Então você vai usar as letras iniciais do Brasil para colocar aí características, informações e fazer uma poesia, um poema visual com a ideia central Brasil. Eu estou colocando aqui do lado o acróstico com o meu nome. Foi o que eu consegui fazer. E aqui tá aqui, ó, nunca amei ninguém. E o Y fica muito difícil, pessoal. Então eu recorri para o inglês. Nunca amei ninguém como you, você em inglês, ok? Então no acróstico você pode brincar também. Daqui a pouquinho eu volto com a outra parte para terminar a explicação das nossas tarefas. Eu vou dar um tempinho para você fazer essas tarefas e daqui a pouco eu volto. Combinado? Até já! Fique agora com algumas fotos que vocês me mandaram das suas atividades. Continuem mandando que eu vou compartilhar. Se a sua não apareceu, aguarda que vai aparecer. Até daqui a pouco. Um abraço!